Glória a Deus. Maravilha. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Oh, glória. Ei, Pai. Lindo Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A esperança da salvação. Todos encontraram? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. E para finalizar, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para a quais coisas os anjos desejam bem atentar. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, Pai, e desde já agradecemos ao Senhor por todo o decorrer deste culto. Obrigado por todos os louvores e por todos os cânticos, a qual o Senhor, Pai, nos permitiu cantar. E tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer é para o Senhor. Nada é para nós mesmos, Pai, mas é para que o nome santo do Senhor seja glorificado. Assim, Deus, nós entregamos essa palavra ao Senhor, e que o Senhor possa tocar, agir, Pai, de forma indescritível, Pai, nas nossas vidas. Isso é real. Nós entregamos tudo ao Senhor. Eu sou apenas um vaso e quero ser usado pelo Senhor. A palavra é tua, e que o Senhor venha fazer conforme a tua santa e agradável e perfeita vontade na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já falamos de esperança, de provas, tribulações, perseguições, e algo que hoje foge muito das ministrações da igreja é a salvação, é a vida eterna, é o que há de vir, o que nós ainda esperamos e ansiamos que ainda vai chegar. E às vezes, por muitas das vezes, nós aí entramos e ligamos no automático e não sabemos o destino que estamos seguindo. Nós estamos vivendo sem saber para onde vamos. Nós não temos um trajeto, como sempre o pastor disse. Nós não estamos em Jericoara e assim vamos decidir chegar até Franca. E de Franca nós vamos para Patrocínio e vice-versa. Não. Às vezes entramos nesse automático e estamos apenas picando cartão. E dia após dia, mês entre mês, semana entre semana, ano sai ano e entra ano, e às vezes continuamos da mesma forma. E às vezes esquecemos até o porquê que estamos aqui, ou para que estamos aqui. E às vezes
chega momentos que nós precisamos tomar um chá de revelação, que para a gente se despertar de qual é o verdadeiro propósito. E o verdadeiro propósito deste grande e lindo evangelho a qual nós servimos e dedicamos a nossa vida foi porque um homem que nele não foi achado pecado, que nele não teve mancha, que nele não teve culpa, teve que ser entregue a uma cruz, teve que ser entregue ao matadouro como uma ovelha, para que hoje nós tivéssemos vida e para que hoje nós pudéssemos aqui como igreja nos reunir, e cada um hoje como uma parte deste corpo, a qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça e comanda todo o corpo, nós pudéssemos hoje levantar as nossas mãos e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se nessa noite hoje, quando os louvores são entoados, as lágrimas descem em nossos olhos, é porque o Espírito Santo de Deus ele se faz presente, e ele começa a tratar com cada um de nós de uma forma surreal, a qual nós não merecíamos. Um amor que surpreende, um amor que vem e abrange e entra e penetra nos nossos corações, e ele mostra para cada um de nós o quão miserável nós somos, mas ele é misericordioso, e ele permitiu que nós fôssemos bem-aventurados de nessa noite estar aqui. Uma noite a qual às vezes não é tão valorizada. Mas o culto de quinta-feira vai pouca gente, então eu acho que eu não vou. Mas o Senhor Jesus ele não escolhe um culto perfeito, que vai ter 50 pessoas ou que vai ter 5 pessoas, porque o mesmo Senhor Jesus disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. E assim nós temos que crer nessa noite. E Pedro diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Por muitas e muitas vezes eu digo isso aqui e parece clichê, mas não tem como nós em cima do altar ainda assim proferir mentiras. E eu falo de todo o meu coração porque eu consigo, todos os cultos, parece que me recordar de onde o Senhor me resgatou. Quando somente eu via que não existia jeito mais para mim, e mesmo rastejando no chão, caído no solo, ele veio com as suas mãos, e eram as mãos de Jesus, mãos do Deus forte, que me resgatou e me trouxe de volta, e me gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O preço não foi pago agora, o preço ele foi pago há milhões de anos atrás, e hoje nós podemos desfrutar dessa vida, a qual o Senhor Jesus preparou para cada um de nós, e que não para por aqui. Nós vamos passaremos por grandes tribulações, por grandes aflições, e como o pastor disse ainda nessa noite, os tempos estão findando, as coisas estão se fechando, o Senhor já não está mais como antes, mas esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor Jesus que se entregou na cruz do Calvário, que pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos vida, ele se faz presente, ele segura na sua mão e ele diz que o que você está passando, você não está sozinho, porque ele não se entregou numa cruz, ele não foi justificado injustamente, ele pagou um preço justo por cada um de nós. Mas se nós formos parar para ver os nossos olhos carnais, foi injusto. Ele não merecia passar tudo o que ele passou, ele não merecia padecer tudo aquilo que ele padeceu. Mas nós entramos no Evangelho, nós mergulhamos nele, e quando nós estamos bem no fundo, nós entendemos que o preço que foi pago na cruz do Calvário foi necessário para que hoje nós tivéssemos vida. E se hoje nós cultuamos este culto de quinta-feira, aonde às vezes nós não conseguimos valorizar, pelo fato de vir 15, 10, 3 pessoas que seja, é um culto a qual o Senhor Jesus, ele fala da mesma forma, como se tivesse 70, 80 e 90 pessoas. Não está em quem só está ministrando ou quem está louvando. Nós conseguimos escutar a voz do Senhor quando o nosso coração está aberto. Nós escutamos a voz do Senhor quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração, para entender que o preço pago na cruz do Calvário foi para que nós fôssemos gerados para uma nova vida, para uma nova esperança em Cristo Jesus. Antes entregues ao pecado, antes aprisionados ao pecado, sem chance nenhuma de uma nova vida. Mas o Senhor Jesus, ele se fez homem,
Ele despiu da sua glória e Ele veio a este mundo para provar para cada um de nós que se Ele, como homem, suportou todas as aflições, como homem, padeceu injustamente, bateram inocentemente, deram a Ele vinagre quando Ele pensava que era água, apanhou, mas Ele fez tudo isso para que nós fôssemos justificados pelos nossos pecados. Aleluia. E hoje, quando nós adentramos essa porta, não é mais um local a qual nós se encontra. Nós vamos nos encontrar para bater papo ou para se ver. Não. É um local que hoje nós temos que entregar verdadeiramente as nossas vidas. É uma hora, é um momento a qual nós temos que 100% verdadeiramente nos entregar ao Senhor. Nós não sabemos o pós-culto como vai ser, mas pela grande esperança do Senhor Jesus Cristo, nós estamos de pé. Nós estamos aqui para servir, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Maravilha, Pai. Mediante a fé, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. É inevitável que nos últimos tempos não, às vezes se você for parar para pensar que tem 20, 30, 15 anos como cristão, tem passado lutas, e às vezes tem se perguntado quando é que elas vão acabar. Aqui elas não vão acabar, isso é óbvio. Se te entristece, você precisa se confortar com essa notícia. Nós vamos passar por diversas, por várias, por muitas, por inúmeras provas e tentações. Quando nós decidimos verdadeiramente, de fato, se entregar ao Senhor Jesus, a luz que existe nele tem que resplandecer nas nossas vidas. E como a luz, ela não pode andar juntamente com as trevas, tudo aquilo que já não faz parte mais da nossa rotina e do nosso cotidiano precisa ser deixado de lado. E é assim que as coisas começam a ser confrontadas. A parte contrária tenta dia após dia te tirar da presença do Senhor. Todos os dias você é tentado, você é provado para não estar aqui. Mas eu quero te dar uma notícia: bem-aventurado é você, que nesta noite, uma noite a qual você trabalhou, você estava cansado, às vezes já não tinha nem motivo mais para estar aqui, mas o motivo é a graça do Senhor Jesus, que nos enche, que nos constrange, que nos pega com a sua destra, Ele nos levanta e Ele nos torna para uma nova vida, nos mostrando que o preço que foi pago lá atrás, Ele hoje é o espelho para uma nova vida. Glória a Deus. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gosto indescritível e glorioso. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, nós não conseguimos todos os dias acordar. Eu estou vendo Jesus aqui, e se você estiver vendo, está estranho. Nós não conseguimos ver o Senhor Jesus, carne e homem, mas nós somos bem-aventurados, porque mesmo não vendo, mesmo não sabendo como é o seu semblante, mesmo não vendo os cravos furados na sua mão, mas nós conseguimos sentir a sua presença. Todos os dias nós buscamos e nós nos renovamos essa aliança com o Senhor Jesus. Então, bem-aventurados somos nós que não conseguimos ver, mas nós temos o seu poder. E se nesta noite nós estamos aqui, levantamos a nossa mão e damos glória e aleluia, é porque nós de fato, de verdade e de todo o nosso coração, nós cremos naquele que é autor e consumador da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, papai. A morte de Cristo trouxe redenção. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória. A igreja agora, lá fora, não digo a igreja aqui,
mas nós conseguimos acompanhar muitas ministrações somente de bênçãos, de casa, de carro, de um emprego melhor, de uma vida melhor, de uma viagem melhor, a roupa melhor, que você tem que desfrutar do melhor dessa terra, e que você vai viajar para o melhor lugar dessa terra, e que Deus vai te levar para os 4 cantos deste mundo. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, e perder a sua alma? Enquanto estão fugindo da mensagem da cruz, a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que liberta, a mensagem que nos faz voltar lá atrás e vermos os degraus a qual nós chegamos até aqui, para que nós não voltamos nenhum degrau para trás. A mensagem que nos mostra o quão miserável somos nós, comedores de arroz e feijão, que nós todos os dias buscamos de novo e pedimos a Deus misericórdia pelas nossas vidas, para que assim nós não sejamos ceifados pelo inimigo aí fora. E o Senhor dia após dia tem nos regenerado na sua palavra. O Senhor dia após dia tem nos libertado, curado, salvado, tem tocado e falando para cada um de nós, para nós não desanimarmos, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas olhar somente para o trono e para a graça de Deus, porque é Ele que nos sustenta de pé todos os dias. E dia após dia, quando nós passamos por várias e por inúmeras perseguições, temos nós que lembrar que existe um Deus que não nos abandonou. Nem quando estávamos nós no pecado, Ele ainda assim não nos abandonou. E será que agora que nós vivemos, que nós nos entregamos, que nós dia após dia renunciamos à nossa vida, Ele vai nos deixar de lado? Eu tenho uma notícia para você: o Senhor Jesus, Ele está contigo 24 horas por dia, e Ele envia os teus anjos para cercar a sua casa, para cercar o seu carro, para guardar o seu filho. E aonde está a sua preocupação, o Senhor Jesus tem visitado, e Ele tem dito para cada um de nós que a vitória está nas nossas mãos. A ressurreição garante uma esperança viva. 1 Coríntios capítulo 17, versículo 20. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 17. Olha, Coríntios não. 2 Coríntios 17, 20. Aleluia. Vamos melhor, irmãos. Eu acho que eu andei errado. Tá tudo fora do contexto aqui. As provas confirmam a nossa fé. Agora sim, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dia após dia existe uma grande esperança para cada um de nós, e a esperança é essa a qual nós abraçamos e cremos que o mesmo Jesus que veio a este mundo, que se despiu da sua glória e como homem foi entregue em uma cruz, é o mesmo Jesus que voltará. E nós assim reinaremos com Ele. O mesmo Jesus que um dia foi entregue, foi morto na cruz do Calvário por cada um de nós, é o mesmo Jesus que um dia voltará para buscar aqueles que perseveraram em espírito e em verdade. É o mesmo Jesus que um dia voltará e às vezes pegará a gente de surpresa, em um piscar de olhos, ou como um ladrão. Ele voltará, às vezes para todos, ou às vezes separadamente. Nós não sabemos, Ele não sabe, e nem os anjos que estão no céu. Mas um dia será dada uma ordem
para que aqui tudo vai ser desfeito, e Ele virá num piscar de olhar para buscar a sua igreja, adornada, remida no sangue do Senhor Jesus. E nós, será que estamos preparados para este encontro? Ou será que nós estamos adiando e adiando como se nunca fosse acontecer? É o tempo agora de nós entrarmos verdadeiramente nessa palavra. E a mensagem que foi pregada na cruz do Calvário, que não precisou de sequer uma palavra, mas ela foi pregada com os braços e com as pernas naquele madeiro, e o sangue que escorreu, a humilhação que foi paga, é para dizer para cada um de nós que o que nós hoje passamos aqui não chega aos pés do que Cristo passou naquela cruz, para que nós hoje tivéssemos vida. E às vezes nós chegamos ao ponto de reclamar do dia. Às vezes nós chegamos ao ponto de reclamar do trabalho. Às vezes nós chegamos ao ponto de reclamar da família. Olha para trás e veja tudo que você passou para estar aqui hoje. Como o pastor Charles cantou esse louvor aí, ele falou muito ao meu coração. Quando você estava caído no chão, quando ninguém dava nada por você, Ele já tinha te escolhido. Se nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe. Oh, glória! Não tem um porquê de nós vivermos de murmurações, se somos nós bem-aventurados de ter todos os dias o Senhor Jesus do nosso lado, o nosso escudo, a nossa fortaleza. É Ele que dá força para que nós, mesmo cansados, estejamos aqui. Às vezes você não está nem entendendo por que está aqui até hoje, de tanta pedrada que já levou, mas o Senhor Jesus, Ele diz que tudo que você passou, que o que você está passando é temporário, e que depois disso daqui você vai passar por mais e mais inúmeras provas, mas essa de agora é para que você se fortaleça para a próxima. Não tem como matar o urso, não tem como matar o leão sem ter passado pelo urso. Você vai ter que matar esse urso, que agora, dia após dia, seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, seja no casamento, seja onde for, existe um Deus que Ele não escolhe o rosto bonito, Ele não escolhe a melhor situação financeira, mas Ele escolhe o coração quebrantado, para que Ele possa sim fazer aquilo que ninguém mais pode. O psicólogo não pode, o seu amigo do trabalho não pode, seja ele o mais intelectual, ele não pode fazer por você aquilo que somente o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário, que foi te dar a vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É o tempo para que essa palavra, para que essa mensagem, não por mim, mas pelo Senhor Jesus, ela seja uma semente, e que todos os dias ela venha frutificar cada vez mais em nossos corações, mas que não seja só mais um culto de quinta-feira, e que daqui a pouco nós estejamos do mesmo jeito, não. Que seja agora o tempo, a hora, que nós vamos verdadeiramente lembrar da cruz do Calvário, sentirmos na pele cada chicotada. Nós não saímos daqui hoje, e se alguém estiver brigando lá na rua e nós não conhecermos, a gente não vai falar: bate em mim, ele não merece apanhar. Nós não temos essa coragem. Nós não temos essa coragem de ir lá e apanhar por qualquer desconhecido, mas no Senhor Jesus
Ele fez isso Creio. por você. Aleluia. Ele se entregou por você naquela cruz do Calvário, para que você tivesse vida, e vida com abundância. E ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Glória a Deus. Eu creio. E é o tempo de nós olharmos para a mensagem da cruz e entendemos que Ele vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória. E nós bem sabemos que o nosso Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário, Ele já não está mais lá. Ele ressuscitou. E Ele hoje te diz: eu estou contigo. Glória. E sou eu quem dou vida. Sou eu quem tiro a vida. E Ele se entregou por amor de cada um de nós. E para finalizar, Cristo morreu e nos salvou. Cristo veio e revelou a graça. E Cristo voltará e nos dará a herança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos se coloquem de pé. Glória a Deus. Rapidamente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar com os irmãos o 545, rapidamente, para a gente finalizar. Mas que quando nós estivermos louvando, seja o momento que, se você tiver que pedir perdão, que se você tiver que refazer a sua aliança, e que se por algum motivo, se algo aconteceu aí fora, se alguém te entristeceu,